Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir dele, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Jesus, tendo ordenado seus discípulos de atravessarem o mar e despedido a multidão, subiu ao monte para rezar. Depois de um dia todo voltado para a formação de seus discípulos e para o bem do povo de modo geral, Jesus quer ficar sós com o Pai. Durante o dia ele esteve com o Pai, mais voltado para a sua missão. À noite, enquanto todos se reuniam com os seus, ele permanecia com o Pai e voltado totalmente para ele, ou seja, a totalidade do seu ser na contemplação de Deus. Essa atitude de Jesus deve ser seguida pelos seus, que devem passar todo dia em oração, isto é, diante de Deus, mesmo no trabalho, nos estudos, em casa, no lazer, em toda parte. O discípulo deve fazer tudo sem sair da visão de Deus. Isso significa permanecer com Deus, fazendo o que deve ser feito. Depois, durante o mesmo dia, cada um deve escolher alguns momentos fortes para ficar com Deus, e somente para Ele. Ou seja, é aquele momento do discípulo de Deus absolutamente. Por isso é que na liturgia das horas a igreja coloca-se em oração contínua, santificando todos os instantes do dia, como por exemplo, o ofício divino pode ser rezado em qualquer horário. Laudes, manhã, terça, 9, sexta, 12, nona, 15, véspera a partir das 16 e completa depois das 20 horas. Depois da oração, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que se encontravam à noite no meio do mar e estavam cansados de remar, pois o vento era contrário. A barca é sinal da igreja, a noite indica as trevas, o mar é o símbolo do mal. Os discípulos estão lutando para continuar no objetivo ordenado por Jesus, atravessar para o outro lado. O vento contrário é tudo aquilo que se coloca como obstáculo à missão de Jesus Cristo. É a ação do mal em cada um e externamente. A igreja, como corpo de Cristo, sofre as consequências de sua missão no meio do mundo. Não é fácil ser testemunho de Cristo no mundo onde domina a lógica do poder e da carne, onde o instinto é o rei supremo, onde somente mentindo se pode alcançar algo. O discípulo cansa porque enfraquece na fé, na esperança e no amor, enfraquece na compreensão dos mistérios de Deus, perde o encanto da verdade, duvidam de tudo até de si mesmo. Muitos já nem mais gostam pelas orações, se deixam conduzir pela lógica da ciência do mundo, não aprofundando mais sua formação teológica. Muitos ficam à deriva no meio da noite ou às 3 da manhã, sem horizonte e sem coragem. Jesus caminha sobre as águas, já cansado, fraco na fé e com medo, os discípulos pensam ser um fantasma passando por ele. Sem fé não é possível enxergar a presença de Deus que não abandona sua igreja. Certamente permite que esta muitas vezes tenha a impressão de estar só, a fim de que cada membro, cada discípulo possa ver sua própria miséria, sua fraqueza, sua limitação, sua incapacidade. O gesto da visita inesperada andando sobre as águas revela algo mais sobre Jesus, pois só Deus tem esse poder. Esse domínio sobre a natureza, ainda esse domínio sobre o mal, assim como Deus fez passar a sua glória junto a Moisés. Jesus passa junto aos discípulos. A reação deles é de medo, porque medo, susto e espanto, verdadeiro sinal da incompreensão e fraqueza na fé. Se bem que ainda não tinha digerido bem o milagre da multiplicação dos pães. E agora mais outro fortíssimo sinal da divindade do Mestre que acrescenta: "Eu sou", expressão própria de Deus no Antigo Testamento.